Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam com todos, mais uma manhã na presença do Senhor Jesus, né? Vamos trazendo uma palavra agora poderosa da parte do nosso Deus, que sirva de lição para nós também estarmos meditando na nossa vida. Hoje é dia 8 de dezembro de 2022 e vamos a mais um estudozinho do nosso manancial diário, o qual se encontra aqui em 1 Samuel, capítulo 7, do verso 10 ao verso 13, para a glória do Senhor. Samuel sabe que os filisteus vão atacar e ele vai clamar ao Senhor. E às vezes a gente está passando por um momento difícil, uma situação difícil, a gente vai clamar ao Senhor. Pedir ao Senhor que dê aquele livramento que a gente quer que Ele nos dê. Então a gente tem que confiar no Senhor, mas a gente tem que buscar o Senhor verdadeiramente, né? Com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso ser, com tudo que nós temos. Nós temos que adorar o Senhor. Faz parte daquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, adorá-lo, orar, aprender, se santificar, ter intimidade, buscar o Senhor. E Samuel vivia, Samuel vivia na presença do Senhor. Então ele ficou sabendo que os filisteus iam atacar Israel e ele foi clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor em nossas dificuldades e vamos fazer ações de graça quando nós recebermos essa bênção. Dar testemunho na igreja, agradecer ao Senhor pela libertação, pela maravilha do milagre, por tudo aquilo. Às vezes uma coisinha que é tão simples para nós, para outra pessoa pode ser muito difícil. Mas quando aquela pessoa consegue aquele objetivo, alcança aquele objetivo, aí é maravilhoso. Esses dias eu vi uma mãe filmando, com muito sacrifício, juntou um dinheirinho ali para comprar um celular para o filho. E ela perguntando para o filho: tu sabe o que a gente veio fazer hoje aqui? E o filho falou: não, nós viemos tirar um celular para você. E aquela criança começou a chorar. Então, assim, umas coisas que tem gente aí que tem 2, 3 celulares, né? Não está nem aí. E tem gente que não tem nenhum e é doido para ter pelo menos um. Então, assim, aquilo que às vezes é difícil para alguns, para outros são fáceis. Mas quando a gente conquista aquilo que a gente quer, é maravilhoso demais. Então a gente tem que clamar ao Senhor, tem que clamar ao Senhor. E agradeça a Deus por tudo que você tem. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Está vendo como que Deus livra? Mas o que aconteceu antes disso? Samuel foi clamar ao Senhor, Samuel foi buscar o Senhor, foi se entregar ao Senhor. A vitória vem, a vitória vem. Vamos ver o que diz aqui o verso 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe deu ouvidos. Então agora, irmãos, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Não precisa mais a gente estar oferecendo um cordeiro, porque o sacrifício que foi pago, quem pagou foi Cristo. Então a gente tem que orar a Jesus, para Jesus interceder a nosso favor. E nos dá o livramento, nos dá a saúde, nos dá a casa, nos dá aquele emprego, passar naquele concurso, nos dá a saúde, às vezes a gente está adoentado. Então assim, a gente tem que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos dê a vitória, que nos dê o livramento e que possamos fazer tudo para a glória dele. E os filisteus, no verso 11, e os filisteus de Israel saíram de Mispar e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então eles saíram do lugar para vencer, para a batalha. Às vezes, irmãos, a gente pede tanto um concurso, eu quero passar num concurso tal, mas não estuda, como é que vai passar? Tem que procurar um cursinho para fazer, para aprender, tem que se debruçar nos livros, acordar de madrugada, estudar, ler, possível comprar alguma vitamina para a memória, buscar, tentar, correr atrás, entendeu? Porque a vitória vem, a gente ora, a gente jejua, vamos supor, a gente quer fazer evangelismo. A gente não pode ficar só na oração e no jejum, não. A gente tem que ir para a guerra, tem que ir para a luta, tem que ir para as ruas. A igreja tem que sair dos 4 cantos. Está entendendo? A gente pede em oração, mas a gente tem que ir para a guerra.
Porque Deus vai nos dar a vitória, mas Ele conta conosco, senão Ele não teria dado essa missão de evangelizar o planeta. Ele deu para nós. E a gente tem que evangelizar de rua a rua, acima, rua abaixo, né? Todas as casas, de casa em casa, nós temos que evangelizar, buscar o Senhor, em nome de Jesus. Né? Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, entre as duas cidades, e chamou seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor, ou os dois lugares, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então até aqui nos ajudou o Senhor. A gente tem que agora realmente andar na presença dEle, viver na presença dEle, entregar a nossa família a Cristo, a nossa casa ao Senhor, o nosso carro, a nossa moto, tudo para a obra do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pegue esse versículo para você. Creia, creia. Né? Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então a mão do Senhor vai ser a nosso favor e não contra nós. Se nós realmente entregarmos a nossa vida a Ele, se nós realmente vivermos para Ele, por Ele e para Ele. Você está entendendo? Não é aquele crente meia boca, né? Aquele crente que dentro da igreja canta, louva, né? Dá testemunho, mas fora da igreja dá um mau testemunho. Fora da igreja não vive aquilo que ela está pregando dentro das quatro paredes da igreja, do templo. Então o que a gente é dentro tem que ser fora. Que a gente seja, né, luz e sal na terra. A gente mora, vive na terra, mas nós não fazemos parte. Nós não, né, nos misturamos, porque nós somos sal e luz. Quando nós aceitamos Jesus, Ele nos lavou e nos remiu no sangue do Cordeiro. Então hoje nós somos nova criatura, devemos viver como tal. Está entendendo? Entregar nossa vida ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele vai fazer por nós. É assim que nós devemos andar. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos prestar o nosso culto ao Senhor, na presença dEle, orando, jejuando, buscando ao Senhor, meditando nas Santas Escrituras. Que maravilhoso, olha aí. Essa Bíblia aqui já tem uns 20 anos que eu tenho ela. Ela é toda arriscadinha, eu já mandei trocar a capa uma vez. Na hora que precisar, tem que ir lá em Cuiabá. Só conheço lá em Cuiabá. Aqui em Porto Velho não conheço ninguém que faz esse serviço. Lá em Porto Velho. Entendeu? Mas assim, a gente tem que zelar. Zelar. Meu pai sempre falava assim, meu pai fala, né, não morreu ainda, quer dizer, agora já não fala mais porque está com Alzheimer, mas ele sempre falava assim, que a manutenção vai alongar a vida, né? Vai alongar a vida. Então assim, se a gente estiver sempre cuidando das nossas coisas, sempre cuidando da nossa vida espiritual, sempre meditando, sempre orando, sempre buscando ao Senhor, se envolver nos trabalhos de Deus, que é para a gente não morrer espiritualmente, não se afaste da igreja. Quem se afasta da igreja vai morrendo espiritualmente aos poucos, fica sem força para voltar. Está entendendo? Conheço muita gente assim, que deixou de ir na igreja e não tem mais força para voltar, principalmente nessa pandemia. Quantas pessoas que foram para casa por causa da pandemia e não voltaram mais para a igreja? Porque não tem força. Então não se afaste do templo, não se afaste da casa do Senhor, permaneça firme na presença dEle, meditando em casa, faça seu culto devocional todo dia. Está aqui, ó, todo dia. Já mandei pedir o outro do 2023. Então aqui tem um estudozinho para toda manhã, né? Toda manhã você tem um devocional, você pode ser o seu sacerdote no seu lar, né? Você pode ler a palavra para sua família, para você mesmo, e agradecer a Deus, como se fosse na igreja, né? Seja seu pastor em sua casa. Aprenda a buscar o Senhor, mas todo dia, irmão, porque isso aqui nos alimenta o nosso espírito, nos fortalece para os ataques do inimigo que vem contra nós. Está entendendo? Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Deus maravilhoso, né, por este dia que está amanhecendo aí, cheio de, né, tá nublado, tá com neblina, muito bonito, muito gostoso, um tempo assim agradável. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esses pássaros aí cantando, louvando ao Senhor. Obrigado pelas famílias que nos assistem aí, as pessoas que nos ouvem, tenha tirado um tempinho aí. Eu agradeço muito mesmo, que essa palavra não volte vazia. E eu te agradeço pelo dia de hoje.
É por tudo isso que eu te agradeço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, amém. Shalom, shalom, fica na paz.